Depois de sensibilizar pessoas de todas as partes do país, a campanha de Natal para presentear idosos, aquela em que eles aparecem em fotos nas redes sociais com seus pedidos, foi adotada também pelo Asilo Dom Bosco aqui de Itajaí. Em geral, são pedidos singelos, como brincos, rádios de pilha, vestidos de malha, mas que vão fazer a alegria de mais de 80 velhinhos atendidos pela instituição. É isso que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Ana Padilha. Boa tarde, Lísia, e boa tarde para você que está ouvindo o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e também na página do Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí. Bom, hoje a nossa convidada é a Aline Emílio, que é psicóloga no Asilo Dom Bosco. Obrigada pela participação aqui, Aline. Obrigada a vocês pela oportunidade. Bom, Aline, essa campanha foi inspirada numa campanha que começou lá no Piauí, né? E ficou muito interessante com a foto e um cartaz em que os idosos escrevem os seus pedidos para o Natal, né? Por que vocês no Asilo Dom Bosco resolveram adotar essa campanha também? Além da gente também acompanhar as outras campanhas nas cidades brasileiras, a própria comunidade começou a nos procurar e perguntando por que a gente não fazia, seria tão interessante para eles também estarem se envolvendo. Então, devido a isso, não só a comunidade, como também algumas empresas privadas, a coordenação decidiu dar início à campanha. Primeiro foi uma empresa que buscou a instituição e fez de forma fechada para os seus funcionários. E, em seguida, então, a instituição fez de forma aberta para quem tivesse interesse em estar adotando um idoso para dar o presente de Natal, eles pudessem estar nos procurando. Bacana. Quando vocês falaram da ideia para os idosos, qual foi a reação deles do saber? Inicialmente, a gente fez a lista de presentes que a gente faz todo ano. Todo ano, na festa de Natal, eles já recebem uns presentes. Esse ano, como a gente teve toda aquela história de tirar foto, de escrever, a gente fez toda uma brincadeira com eles, na verdade, de que as fotos iriam para o Papai Noel. Alguns entraram na brincadeira, outros falaram, a gente quer saber quem é o Papai Noel. A gente, vai para a internet e dali eles vão escolher. Então, mas a expectativa é bem grande por eles, porque como foi de uma forma diferente do que a gente havia fazendo nos últimos anos, foi bem empolgante também. Legal. Aline, agora é bem interessante exatamente a entrada aí nessa campanha das redes sociais, né? Então, é algo diferente para eles. Como é que eles se sentiram? Eles já viram a campanha na internet? Vocês já mostraram as fotos deles na internet? Como é que foi a resposta a essa estratégia, né? As fotos deles a gente já costuma publicar no Facebook e no site da instituição para divulgar o trabalho realizado com os idosos na instituição. Sempre que a gente tira uma foto, os mais lúcidos, eu quero ver se ficou boa, se não apaga, para onde vai. Então, alguns que conseguem compreender um pouquinho melhor, esses viram. Quando a gente começava a falar a quantidade de pessoas que haviam visto as fotos deles, eles ficavam bem impressionados, porque foi mais de 100 mil visualizações, foi um número muito grande. Mas para aqueles que viram, eles ficavam todos cheios de orgulho, né? Ainda mais que depois teve mais a mídia, TV, outras rádios, então isso acabou deixando eles ainda mais felizes. Eles se sentiram valorizados, então? Bastante. Você, como psicóloga, achou positiva essa ação? Muito positiva, até porque aumentou a movimentação na casa, de pessoas querendo ir conhecer o idoso que iam dar o presente, de simplesmente querer conhecer, aumentou o número de visitas, que a gente já tem em dezembro um número bem grande de visitas, maior do que durante o ano, e com essa campanha aumentou. Na hora de fazer a lista dos presentes, quais foram os principais? E teve algum que vocês acharam diferente, que surpreendeu? A grande maioria pedia relógio, brinco, vestido, camisa. Teve o presente de um dos idosos, que na verdade já foi o presente do ano passado, que foi um violão, né? Que como a gente não conseguiu o ano passado esse presente, esse ano ele falou, eu quero um violão. E eu sempre pergunto, me dá duas alternativas. Ele falou, não, ano passado eu dei duas e não veio violão. Esse ano eu só quero violão.
Teve idoso que pediu celular, quando a Opa. gente perguntava para conseguir ter maior contato com o meu filho. Teve idosos que pediram bonecas, outros que pediram perfume. Então, na verdade, cada pedido é especial de acordo com cada idoso. E eles gostam, além de fazer o pedido, explicar. Tu não precisa perguntar. Eu quero isso por causa disso, daquilo outro. Certo, eu quero e pronto. Aline, agora a gente sabe que a condição dos idosos nem sempre é bem confortável. A gente acompanha na própria mídia algumas condições bem difíceis que os idosos enfrentam, em especial o abandono, né? E você falou, aumenta bastante na época de Natal, as visitas aumentam. Você acredita que campanhas como essa realmente podem sensibilizar a sociedade a se aproximar um pouco mais da vida dessas pessoas que estão ali, né, vivendo no nosso tempo e não estão armazenadas num local distante, né? Como é que você vê essa situação, lógico, se baseando aí na vivência sua no Asilo Dom Bosco? Eu só não acredito como espero, né, que toda essa movimentação que teve com a campanha dure o ano inteiro. A gente percebe que realmente o mês de dezembro ele acaba sensibilizando bastante a população. E todo mês de dezembro a gente acaba tirando alguns voluntários que dão continuidade. Então, a gente acredita e espera que com isso, esse ano, a gente tenha um número maior de voluntários a partir da campanha. E está sendo bem positivo. Tem bastante voluntários nos procurando para preencher a fichinha de voluntariado, com diferentes ideias para casa, para fazer com os idosos. A gente acredita e espera, né? Poxa, você falou em voluntariado. Qual é a atividade de um voluntário lá no Asilo Dom Bosco? A gente deixa bem aberto, né? Eles me procuram, a gente tem uma conversa, faz uma fichinha e a partir daí, se ele já tem uma proposta, a gente vê se é viável, se tem que fazer alguma adaptação e ele pode dar início. Se não, a gente procura alguma atividade que ele possa estar sendo inserido. Por exemplo? Oficina de artesanato, oficina de horta, ou as atividades, a oficina da memória, as atividades lúdicas, ou simplesmente sentar e conversar. No início de todo o voluntariado, a gente sempre sugere que ele primeiro passe um tempo com os idosos, a partir dali que pense em algo que ele gostaria de estar fazendo, e fica totalmente livre. Voltando a falar da campanha, quando que vai ser a entrega dos presentes? Na festa de Natal que a instituição realiza para eles, no dia 22 de dezembro, no horário vespertino, a partir das 14 horas. Como é que vai ser essa festa? O que vocês estão preparando para esse momento? A gente já iniciou a decoração da casa. No dia a gente faz uma decoraçãozinha um pouquinho maior. Tem um baile para eles, então sempre tem um músico. Legal. Nesse dia, o café da tarde deles é diferenciado. E também tem um café da tarde para a comunidade, justamente para a comunidade ir, passar esse tempo com eles, também poder tomar esse café com eles. E daí também tem o Papai Noel, que vai estar fazendo a entrega dos presentes para eles. Muito legal. Você já acompanhou outros natais no asilo? Sim. Qual o impacto desse tipo de evento, né, no cotidiano das pessoas que estão vivendo lá, né? A gente sempre vê quando a gente começa a arrumar a casa para qualquer festa. Toda data comemorativa a gente faz questão de fazer uma celebração para eles, uma festa. Que quando a gente começa a decorar, a ansiedade, a expectativa, idosos que não saem do quarto durante a semana, naquele dia, se eles perceberem a movimentação, eles não saem da sala. Porque eles querem ajudar, eles querem perceber, eles perguntam, a gente percebe que é muito positivo. Justamente porque além nós convidamos a família para estar junto com eles e também a comunidade. Então eles sempre acabam vendo um rostinho diferente ou um rostinho que faz tempo que eles não veem. E é um dia todo especial, né? Que sempre tem um sabor diferente. Agora, falando um pouco do asilo, você poderia contar a história do asilo, como tem acontecido nesses últimos anos, o desenvolvimento dele? O asilo é uma instituição que surgiu mais ou menos em 1935. Né? Na época, o termo utilizado era a casa dos rejeitados, órfãos, idosos, pessoas abandonadas, moradores de rua, deficientes, todos acabavam indo para essa instituição. Mais ou menos há 50 anos, em 1965, por aí, ele virou uma instituição de longa permanência para idosos, que na época o termo era asilo. Hoje nós não conseguimos tirar esse termo, que não é mais utilizado, porque ele é histórico. Então,
para idosos mesmos, ele tem mais ou menos 51 anos. A gente tem uma idosa que está lá desde os 19 anos. Hoje ela tem 61, se eu não me engano. Então, ele foi mudando conforme o tempo e as necessidades da cidade. Hoje, a instituição, ela atende em torno de 80 idosos. São 80 vagas e hoje estamos em média de 77 idosos. E perto do que ela já foi, hoje o trabalho desenvolvido, ele é muito humanizado. A gente visa dar a maior qualidade de vida para aquele idoso e que não tenha cara de instituição, e sim de casa. Que seja a casa deles, que eles consigam sentir isso. Muito legal. Você, como psicóloga, qual é o seu papel lá, Aline? Como é o seu trabalho junto ao Asilo Dom Bosco? A gente não pode falar o asilo apenas, o Asilo Dom Bosco é o nome da instituição, aprendemos agora com você. Isso, então, na instituição eu faço pouquíssima clínica, né, que as pessoas geralmente associam, é mais uma questão social, o acolhimento daquele idoso que está entrando, avaliações cognitivas, atividades lúdicas, eu acompanho todos os voluntários, as oficinas, essas partes de lazer, cultura. Então, tem uma gama assim, bem grande de serviços que eu acabo desenvolvendo e sempre a escuta ativa, né? Assim que a gente percebe que tem uma demanda, eu acabo me aproximando daquele idoso, daquela idosa, sempre tendo uma conversa, tentando acolher de qualquer forma. Você está lá todos os dias? Todos os dias no período da tarde. E quais são as principais atividades oferecidas para os idosos no Asilo Dom Bosco? Além das atividades lúdicas, as oficinas artesanato, horta, eles têm um coral para celebrações religiosas. Tem também a fisioterapia, a hidroginástica que as fisioterapeutas fazem. As atividades lúdicas aí são várias. A gente faz desde passeio, bingo, cinema, a oficina de memória, onde a gente trabalha principalmente a parte cognitiva dos idosos. O que é essa oficina de memória? A gente trabalha com jogos de memória, de atenção, raciocínio lógico. Dentro deles aí tem quebra-cabeça, o jogo da memória, ou às vezes um jogo novo, xadrez, que muitos não jogam porque o xadrez não era da época deles. Então a gente acaba desenvolvendo um jogo novo para continuar trabalhando, sempre trabalhando o cérebro e são várias oficinas. Tem aqueles que têm Alzheimer já no estágio mais avançado, a gente tenta fazer alguma coisa que eles consigam desenvolver, aqueles que estão iniciando ou aqueles que são lúcidos e não têm nenhuma demência. Aline, em geral, como é o perfil? Você já disse que 70 e tantos idosos vivem ali no Asilo Dom Bosco, mais mulheres, mais homens, faixa etária, quais são as condições gerais desse grupo? Nós sempre tivemos um número expressivo de mulheres. Hoje ele está começando, os homens estão começando a chegar perto do número de mulheres, mas ainda tem mais mulheres. A grande maioria é entre 70 a 80 anos, sendo que a gente tem idosos de 61 anos até uma idosa de 99. O perfil, fora essas características, é muito diferente, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, uma realidade, uma diferente da outra. Deve ser muito rico, né? Ter contato com essas pessoas, né? Como é para você, né? Uma jovem, né? Claro, com as ferramentas da psicologia, com certeza vão te dar um espaço interessante para atuar lá. Mas como é para você essa experiência de ser uma profissional ali no Asilo Dom Bosco? Para mim é uma segunda faculdade, porque a partir do momento que tu lida com pessoas com tanta experiência, tanta bagagem, tantas vivências quanto aqueles idosos, se aprende muito. Vai muito além da faculdade. E fora que a partir do momento que tu está dentro de uma instituição onde é a casa deles, também entra a questão do vínculo, né? Então, a gente acaba, enquanto profissionais, acabamos ganhando muito estando com eles. Às vezes um sorriso, um abraço, um carinho. E claro que às vezes é difícil, tem idoso que tem uma personalidade um pouco mais complicada da gente estar trabalhando, ou uma aceitação da sua condição, desde estar na instituição, às vezes a condição física, alguém que sofreu um AVC e está passando por todo aquele processo das sequelas, mas para mim eu sempre falo que é apaixonante, eu sou suspeita a falar. Muito bom. A gente vai fazer um intervalinho, mas já a gente volta a conversar com a psicóloga Aline Emílio, que atua ali no Asilo Dom Bosco, aqui em Itajaí. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
voltamos com o Viva Voz e recebemos hoje a psicóloga do Asilo Dom Bosco, Aline Emílio. Aline, bom, vamos falar um pouquinho mais do asilo propriamente, dessa instituição, como é que ela funciona, quem pode ser abrigado ali no Asilo Dom Bosco? Então, primeiro a gente tem que ter em mente que, de acordo com o Estatuto do Idoso, idosos a partir de 60 anos. E dentro da instituição nós temos 2 tipos de vaga. A vaga social, que vem pelo município, que são em torno de 65 vagas, e 25 vagas particulares. Os particulares, os familiares, ou às vezes até mesmo o próprio idoso, busca a instituição com as assistentes sociais e tem as informações. Já o social, como é que acontece, né? Primeiro a gente passa por um tipo de licitação com o credenciamento com o município de Itajaí, a prefeitura. A partir do momento que a instituição é aceita, são 55 vagas sociais, nas quais via CRES são encaminhados relatórios dos idosos que eles atendem, que são perfil de instituição, né? Aqueles idosos que não têm mais condições de estarem morando sozinho ou com os familiares, que a gente sempre diz que a última alternativa é o processo de ir para uma instituição de longa permanência. Muito bem. E qual que é o principal motivo que leva os idosos ao asilo? 77 motivos diferentes, né? Tem desde aquele idoso, alguns particulares que se percebem que não querem dar incômodos para os filhos, que numa instituição vão estar melhores, ou aqueles que têm alguma demência na qual os filhos não estão mais conseguindo dar a qualidade de vida necessária, porque alguns têm que ter um acompanhamento maior de um técnico de enfermagem que já tem experiência, do médico, e na instituição isso é constante. O médico está todos os dias, os técnicos de enfermagem estão 24 horas e tem todos os outros profissionais. E os sociais aí são diferentes motivos. A gente tem aqueles que não tem nenhum familiar no momento, ficaram para cuidar dos pais, não construíram a sua família, os pais faleceram e agora eles estão sozinhos e percebem que, ou em condição de negligência, que não tem como dar continuidade, ou até mesmo por estar em um local onde tem outras pessoas. Então, se a gente for ver, cada motivo é uma história diferente da outra, né? Pois é, Aline, agora, nessa tua vivência e como psicóloga, como é que você vê essas relações hoje, né? As famílias estão acompanhando mais de perto os seus idosos? Como é que você está vendo a sociedade lidando com essa questão? Algumas famílias, elas são muito presentes, né? A gente tem um exemplo muito claro de uma idosa que não está mais na instituição, que os filhos, eles eram 2 filhos e cada dia um no horário do almoço, mas todos os dias eles estavam lá. Agora a gente tem idosos que têm 10 filhos e raramente um filho vai. Cada história, como eu falei antes, é uma. Eu percebo que sim, ainda existe um afastamento de alguns idosos, só que a gente sempre tem que levar em consideração qual era o vínculo afetivo que se tinha antes, né? Que pai, ou que mãe, ou que tia, que tio, que irmão, que irmã era aquele idoso. Exatamente. A gente tem idosa que não tem mais ninguém, mas os vizinhos fazem questão de visitá-la. Os irmãos das suas igrejas. Cada história é uma diferente da outra. O que a gente percebe é que, às vezes, a comunidade em si não olha para a instituição, para os idosos como deveriam olhar, né? Eles muitas vezes são excluídos da sociedade. Então, é isso que acaba, que a gente percebe que é um dos fatores negativos, que a própria sociedade em si acaba excluindo essa população. E como que é a participação do asilo com a comunidade? E a gente tenta de várias formas, realizando passeios, convidando a comunidade para estar conhecendo a instituição, para fazer um voluntariado, para passear com os idosos. Então, a partir dessas estratégias, a gente tenta colocar em contato o idoso com a sociedade. E nesses momentos, você costuma acompanhar? Sim. Como é que é? Como é que você verifica que se dá essa relação, né, das pessoas ao redor? Enfim, como é que você vê esse contato? Os idosos, eles adoram, né? Porque o que acontece? A partir do momento que eles estão dentro da instituição,
a grande maioria acaba saindo ou acompanhado de um familiar ou quando a gente consegue levá-los. Não é uma saída frequente. Certo. Quando eles conseguem sair e socializar com pessoas diferentes, é muito positivo para eles. Eles voltam cheios de energia, com vontade de falar as novidades. E o que a gente vem percebendo é que quando as escolas levam as crianças para visitar eles, aí é o ápice. Aí eles entram em êxtase total. A gente brinca que com a gente, às vezes, eles dizem, hoje eu não quero fazer tal atividade. Chega uma criança, não, se a criança vai fazer, eu vou junto. Bacana. Aline, além de você como psicóloga, que outros profissionais atuam ali no Asilo Dom Bosco? A gente tem uma equipe bem completa. Tem o médico, enfermeira, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, temos os técnicos de enfermagem. Daí depois tem as outras equipes, né? A equipe de limpeza, portaria, manutenção. Ao todo, quantas pessoas mais ou menos? Mais ou menos de 50 a 60 funcionários, até porque alguns são 24 horas, Claro. Então são várias equipes. Legal. Dentro de todo esse tempo que você esteve dentro do asilo, você conseguiu perceber qual era a principal carência, necessidade da terceira idade, assim, o que eles mais têm em comum, assim, que precisam? Na instituição é a atenção. Isso para eles é fundamental. É o que qualquer pessoa que aparece lá que pode dar, que eles conseguem 1 minuto de atenção, é fundamental para eles. Imagina, né? A gente, carências, né, economicamente difíceis, não, é a atenção. É chocante essa tua fala, né, Aline? Mas, Aline, voltando para o Natal, como é que vai ser o Natal, então? De que maneira as pessoas podem ainda participar da campanha de alguma forma? Os presentes a gente já finalizou as listas. Vai ter o violão? Vai ter o violão. Foi muito rápido, a gente brincou que no Natal passado a gente não conseguiu um. Nesse foram várias pessoas procurando a instituição para doarem o violão. Mas a gente já conseguiu. Violão tá bom. Teve outros que a gente, então vamos doar para outro idoso que também queira. E daqui a pouco a gente tem uma banda aqui dentro. Isso. Mas, por enquanto, a lista, ela finalizou. Vamos esperar essas pessoas entregarem o presente. Se alguém não entregar o presente, como eles têm até o dia 10 para entregar, não entregando o presente, eu vou atrás de outros voluntários para a gente estar conseguindo esse presente. O que a gente está pedindo agora são a ajuda para a festa. Porque o que acontece? A gente, além de abrir para a comunidade, também tem o café deles. Então, são os alimentos da festa. Certo. Isso que... Abrir para a comunidade é realmente qualquer pessoa que queira visitar os moradores do Asilo Dom Bosco. Sim. Que bacana. Aí esse momento de atenção vai ser especial, né, Aline? Sim, sim. Além da participação da comunidade no Natal, tem alguma outra maneira que a comunidade possa ajudar no asilo? Doações, né? Até porque o que acontece? O asilo se mantém a partir da verba do credenciamento junto à prefeitura, as vagas particulares, mas mesmo assim o nosso custo ele ainda passa do que nós temos a receber. Então, doações de várias formas, alimentos, leite integral, que a gente tem um uso muito grande de leite integral, de fralda geriátrica, produto de higiene pessoal. A gente também pede produtos de artesanato, lápis de cor, giz de cera, cartolina, linha, tela, porque os idosos acabam utilizando nas oficinas, tendo como passatempo. Tem aquele idoso que adora pintar, tem o que adora costurar, e a gente sempre tenta estar estimulando para que não parem de fazer essas atividades. E também indo até... A gente sempre sugere que vá até a instituição ou que ligue para estar se informando quais são as necessidades da instituição, mas são basicamente essas. Legal. E atenção, né? Atenção o tempo inteiro. Aline, então, para quem... Super conhecido o Asilo Dom Bosco aqui em Itajaí, mas vamos deixar o endereço, os contatos para quem acompanha o programa? Sim. A instituição ela fica na Rua Indaial, número 1299. O telefone é o 3348-1832. A gente tem o Facebook, Asilo Dom Bosco, e também o site www.asilodombosco.com.br. Muito legal. Olha, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui. Sucesso lá para o Natal com os idosos do Asilo Dom Bosco. Vamos deixar todos os contatos também ali nas nossas páginas para quem quiser contribuir, participar, interagir mais com as atividades ali
do Asilo Dom Bosco. Quer deixar uma mensagem para o pessoal? Quem sabe os idosos podem estar nos acompanhando. Quer deixar um recado para eles? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e convidar todos. O dia 22 vai ser um dia muito especial, mas que não só o dia 22, né? A gente tem um 2017 aí inteiro para realizar visitas, conhecerem um pouquinho. São 77 idosos maravilhosos, cada experiência, cada história encantadora. Então, fica o convite para que conheçam e procurem um pouquinho mais a instituição. Muito bom. Então é isso, nós conversamos com a Aline Emílio, psicóloga ali do Asilo Dom Bosco aqui em Itajaí, e fechamos por aí o programa, não é isso? Ana, com sua estreia aqui no Viva Voz hoje, vamos fechar? Obrigada, Lisa, e obrigada a você que acompanhou a gente pelo Viva Voz. É isso aí, até o próximo.